palavra aos ouvintes, aleluia, do programa A Voz da Assembleia de Deus. Pai, aleluia, seja com ele, usa ele de uma maneira grande, Pai, que ele seja boca de Deus nesta tarde, para todo aquele que está, aleluia, nos assistindo, ó Pai. Estenda as tuas mãos sobre o teu servo e a família, em o nome de Jesus Cristo, amém. Irmão Francinildo, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, meus amados irmãos, aleluia, e o irmão, aleluia, seja usado por Deus nesta tarde, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmão Moacir, e a todos que neste momento estão em sintonia com esse maravilhoso programa, A Voz da Assembleia de Deus. Neste momento eu quero com muita alegria compartilhar com os amados irmãos um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo de número 8, verso de número 21. Apenas um versículo da Palavra de Deus para a nossa meditação nesta tarde. Que diz assim a palavra do Senhor: E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse: O Senhor em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Glória. E enquanto a terra durar, sementeira e seca, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Louvado seja o nome bendito do Senhor. Meus amados irmãos, é com muita alegria que nessa tarde eu venho aqui nesse programa para ministrar a palavra de Deus, para falar abertamente do amor desse Deus, do amor desse Deus que não tem cessado, que através da sua misericórdia ele tem alcançado para si, através do seu Filho, povos, nações e língua. Estamos aqui nessa tarde na incumbência de trazer uma palavra, e esse versículo que nós temos lido dessa tarde é um versículo de conhecimento dos amantes da palavra, daqueles que têm, com certeza, ministrado em algumas ocasiões, têm falado desse amor, desse Deus tão poderoso. Um versículo maravilhoso que o Senhor nos traz nessa tarde e nos fala sobre o sacrifício de Noé, né? A epígrafe desse texto é: Noé e sua família sai da arca. Louvado seja Deus. Todos conhecem esse personagem da Bíblia por nome de Noé. Esse homem que Deus, olhando para a terra no capítulo 6, verso de número 5 de Gênesis, Deus não viu nenhum justo sequer, mas encontrou em Noé a capacidade de Noé construir para ele uma arca, para que assim o Senhor viesse conservar a raça humana e os animais, macho e fêmea, que o Senhor havia criado. E os irmãos todos conhecem que Deus chamou a Noé e disse a Noé que fizesse um grande barco, uma arca, que o Senhor ia mandar sobre a face da terra o dilúvio por 40 dias, e que Noé deveria construir essa arca, e que Noé deveria entrar na arca com a sua família. Louvado seja Deus, e com os animais que o Senhor lhe ia ordenar que entrasse na arca com Noé. E a Bíblia diz que Noé, ele foi pregoeiro, ele foi pregador da justiça, pois a Bíblia diz que por cerca de 120 anos, Noé, ele construiu a arca, ele fez a arca, e ele também anunciava, ele também pregava, dizia que o Senhor ia desfazer, louvado seja Deus, com as águas do dilúvio, tudo que o Senhor havia criado, tudo que o Senhor fez. E naqueles dias, a pregação de Noé era clara. Ele dizia: Deus vai mandar o grande dilúvio. Deus falou comigo, Deus me ordenou que construísse essa arca. E a Bíblia diz que ele fez a arca, e por cerca de 120 anos ele também anunciou que Deus ia mandar o dilúvio. Pois bem, pois a Bíblia diz que após Noé concluir a construção daquela arca, a Bíblia diz que ele entrou na arca com a sua família, com seus 3 filhos, Cã, Gem, Jafé, e com as suas 3 noras. E a Bíblia diz que um casal de cada animal, macho e fêmea,
tanto aves do céu, como répteis do campo, como animais do campo, entrou com Noé na arca. E quando Noé entrou na arca, a Bíblia diz que o Senhor ordenou o grande dilúvio. E a Bíblia diz que houve sobre a face da terra chuva, louvado seja Deus, por cerca de 40 dias, ao ponto de a arca ela se levantar, louvado seja Deus, e começar a andar sobre as águas do dilúvio. E por cerca de 6 meses, as águas do dilúvio permaneceu sobre a face da terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. E com a água do dilúvio, o Senhor, ele desfez assim toda a sua criação. Louvado seja Deus. Pois a Bíblia diz que no livro de Mateus, capítulo 24, a Bíblia diz que como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Como nos dias anteriores ao dilúvio, o homem comia, bebia, casava e dava-se em casamento, até o dia que as águas do dilúvio sobreveio sobre a face da terra e eles não perceberam. E assim Deus, com as águas do dilúvio, Deus desfez toda a sua criação. Tudo aquilo que Deus havia feito foi destruído pela água do dilúvio, pois assim Deus conservou em vida apenas Noé, seus 3 filhos, suas 3 noras e a sua esposa. Apenas 8 almas se converteram a ouvir o que Noé dizia, apenas a sua família acreditaram que o Senhor havia falado com aquele grande homem de Deus. E em nossos dias anteriores também não tem sido diferente, pois uma grande multidão, homens e mulheres de Deus, tem pregado, tem falado do arrebatamento, da vinda repentina no Senhor. E muitos não têm acreditado, muitos não têm dado ouvido, muitos têm escutado a mensagem do Evangelho, tem entrado pelo um ouvido, saído pelo outro ouvido, não tem dado crédito, não tem dado credibilidade àquilo que os homens e as mulheres de Deus têm falado, têm pregado, têm ensinado, dizendo que Jesus vai voltar. E que ele virá buscar um povo lavado e remido no seu sangue, aqueles que nesse mundo não se corrompeu, aqueles que estão vivendo uma vida diferente, uma vida transformada, uma vida, louvado seja Deus, regada pela palavra de Deus, uma vida de santidade, pois assim são aqueles que hão de herdar a salvação e a vida eterna. Pois nos dias de Noé, aqueles que não deram crédito à pregação de Noé, aqueles que não ouviram a mensagem que procedia da boca de Noé, que o Senhor ia enviar uma grande chuva, um grande dilúvio, aqueles que não acreditaram, esses pereceram juntamente com as águas do dilúvio. Pois bem, pois a Bíblia diz que as águas do dilúvio permaneceu por cerca de 6 meses sobre a face da terra, louvado seja Deus. Cerca de 180 dias, as águas do dilúvio que cobriu os montes, louvado seja Deus, que elevou a arca até o monte Ararat, o monte que o Senhor, que ela ficou, louvado seja Deus. Por 6 meses as águas permaneceram sobre o dilúvio. Pois as águas do dilúvio baixando, louvado seja Deus, as águas secando sobre a face da terra. A Bíblia diz que Noé e a sua família, ele sai da arca. Louvado seja Deus. E quando Noé, ele sai da arca, louvado seja o nome bendito de Jesus. A Bíblia diz que Noé, ele oferece um sacrifício a Deus. Louvado seja Deus. Ele pega cada animal de cada espécie, limpa. Louvado seja Deus, e oferece em sacrifício a Deus. E um holocausto. E a Bíblia diz que o Senhor, ele sente o cheiro daquele holocausto que havia sido feito por Noé. Louvado seja Deus. E o Senhor, ele desce na terra para receber aquele holocausto. Louvado seja o nome santo do Senhor. E no versículo de número 21, a Bíblia diz que o Senhor cheirou suave o cheiro e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do homem é má desde a sua meninice. A imaginação do homem é má desde a sua meninice. Veja bem, meus queridos irmãos,
Veja que Noé passou na arca cerca de 6 meses com aqueles animais dentro da arca. Louvado seja Deus. E durante esses 6 meses, eu tenho certeza que Noé, ele criou com aqueles animais um laço de amizade, um laço de amor com aqueles animais. Louvado seja Deus. Mas quando Noé saiu da arca, a Bíblia diz que ele fez um holocausto exatamente com aqueles animais. Louvado seja Deus, que o Senhor havia separado e havia enviado para dentro da arca. É bem verdade que durante os 6 meses que aqueles animais estiveram na arca, é bem verdade que aqueles animais, eles aumentaram. Louvado seja Deus. Ali nasceu animais novos, né? E a quantidade já era bem maior. Louvado seja Deus, daqueles animais dentro da arca. Mas quando Noé saiu, mesmo ele ter, louvado seja Deus, criado um laço de amizade com aqueles animais, ele ofereceu, ele levou para o altar, ele imolou, ele derramou o sangue daqueles animais, ele colocou fogo na sua gordura e o Senhor desceu para receber o cheiro suave daquele grande holocausto que Noé fez. Eu quero trazer nessa tarde, louvado seja Deus, uma reflexão sobre essa passagem bíblica. Louvado seja Deus. No livro de Gênesis, Deus chamou a Noé porque Noé era um homem justo, mandou ele construir uma arca, mandou os animais, macho e fêmea, cada um das suas espécies, para estar com Noé da arca. Louvado seja Deus. Mas veja que Deus disse que o coração do homem é má. Desde a sua meninice o coração do homem é má. Veja bem, meus irmãos, com as águas do dilúvio, Deus conseguiu barrer da terra toda a sua criatura. Homens, mulheres, crianças, aqueles que de fato não entenderam a mensagem que procedia da boca de Noé. Deus conseguiu varrer da terra homens e mulheres que não aceitaram a pregação de Noé. Eles morreram afogados nas águas do dilúvio. Deus também conseguiu varrer uma grande quantidade de animais, que também não foi ordenado que entrasse na arca. Louvado seja Deus. Deus desfez toda a sua criação, porém Deus não limpou a maldade do coração do homem que foi gerado através do pecado, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos se afastaram, pois a maldade, através do pecado de Adão, através do pecado de Eva, sim, o pecado de Eva, porque há muitos dizem que o pecado foi só de Adão. Não, o pecado foi do casal. Adão e Eva pecaram, prevaricaram contra Deus, e através do pecado, louvado seja Deus, entrou também a morte, entrou a maldade, entrou o ódio, entrou o rancor, entrou no coração do homem sentimentos, louvado seja Deus, que não era e jamais será do agrado de Deus, pois Deus desceu para receber aquele grande sacrifício, porém, do coração do homem, as águas do dilúvio não conseguiu limpar a maldade do coração do homem, que era desde a sua meninice. É verdade. Em outras palavras, Deus estava dizendo que desde que o homem nasce, ele já é mau. Louvado seja Deus. O homem já é mau com as suas imaginações. Louvado seja Deus, com seus pensamentos perversos. Assim o homem tem prevaricado contra Deus, tem pecado contra Deus, porque o coração do homem é mau desde a sua meninice. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Então, Deus conseguiu varrer com as águas do dilúvio tudo o que ele havia feito, tudo o que ele havia criado, porém, a maldade do coração do homem, Deus não conseguiu lavar. Louvado seja Deus, através da água do dilúvio. Louvado seja Deus, pois o homem, ele viveu em pecados, o homem viveu prevaricando, e Deus levantou assim também, durante toda a história da raça humana, homens e mulheres diferenciados, homens e mulheres aptos a falar do seu amor, a pregar o seu evangelho, a ser diferente. Louvado seja Deus.
mas a maldade do coração do homem ainda continuava, ainda permanecia, até que um dia Deus levantou o seu Filho, Jesus Cristo, o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para assim, louvado seja Deus, trazer o perdão para a vida do homem, e assim o homem ser liberto. Louvado seja Deus. Nos dias de Jesus, o Senhor levantou um homem por nome de João Batista. Sim, senhores, João Batista, ele era um profeta, e Jesus disse que na condição nascido de mulher, não houve e jamais haverá homem como João Batista, homem que pregava contra o pecado, homem que pregava contra a maldade do coração do homem. Louvado seja Deus, contra aquilo que estava escondido, que era o mal no coração do homem. Até que um certo dia, quando Jesus foi ter com João Batista, quando João Batista levantou a sua vista, que viu a Jesus, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que limpa o coração do homem, que purifica o homem dos seus maus caminhos, louvado seja Deus, que purifica o homem do seu pecado, louvado seja Deus, e todos aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador, esse também tem o poder de levar a todos para ir morar no céu com ele, no reino da sua glória, louvado seja Deus. Pois veja bem, Jesus passa muitos anos, a saber, cerca de 4.000 anos, desde o sacrifício de Noé, que o Senhor cheirou, que o Senhor viu, que o coração do homem era mau desde a sua meninice. 4.000 anos, e a nação e o povo foi de mal a pior. Louvado seja Deus. Os homens e mulheres praticaram de tudo. Louvado seja Deus, porque Deus havia feito uma promessa dizendo a Noé que não destruiria mais a terra como havia feito. Louvado seja Deus. E assim o povo cresceu, aumentou sobre a face da terra, e o povo só fazia pecar e prevaricar contra Deus, porque o coração do homem era mau desde a sua meninice. Aí Deus, olhando para o homem, olhando para o estado miserável do homem que o homem se encontrava, aí Deus enviou o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer numa cruz do Calvário, para se oferecer como sacrifício a Deus, sacrifício vivo, santo, puro e agradável a Deus. Jesus Cristo, ele se ofereceu, pois a Bíblia diz no livro do profeta Isaías, capítulo 6, verso 8, ouve-se uma grande voz dizendo: a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Então Jesus se apresentou ao Pai e disse: eu irei, envia-me a mim. Então Jesus se ofereceu como sacrifício, e ele veio, louvado seja Deus, e João Batista viu ele como unigênito Filho de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do homem, Jesus Cristo, o Emanuel, louvado seja Deus, até que os homens que Jesus pregou, que Jesus ensinou, que Jesus multiplicou pão e peixe, que Jesus fez maravilhas, ressuscitou mortos, curou manco, coxo, aleijado, levantou paralítico, louvado seja Deus. Esse mesmo povo que Jesus fez milagres extraordinários no meio deles, louvado seja Deus, foi eles mesmos que crucificaram a Jesus. Foi ele mesmo que levaram o Filho de Deus até o Monte Caveira, até o alto do Gólgota, e assim crucificaram a Jesus. O Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que limpa, que tira o pecado do coração do homem, que transforma o homem em uma nova criatura. Louvado seja o nome bendito de Jesus, porque não havia mais esperança, e a única esperança para a vida do homem, para o coração do homem, para que o homem viesse ser limpo novamente, louvado seja Deus, precisava de um novo sacrifício, um sacrifício vivo, e esse sacrifício foi Jesus Cristo, o Filho de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, pois através de Jesus veio salvação ao homem, louvado seja Deus, veio transformação à vida do homem.
Meu amado ouvinte, você que nessa tarde está nos escutando, você que ainda não confessa Cristo como Salvador, pois Deus diz nessa tarde que o seu coração é mau, desde a sua meninice, desde o teu nascimento, seu coração é mau. Porém, se nessa tarde você tomar a decisão de aceitar o Filho de Deus, de se converter, de tomar uma decisão de seguir os passos de Jesus, eu quero te dizer que Ele vai tirar o teu coração de carne, o teu coração de pedra, e vai lhe dar um coração novo, um coração quebrantado, um coração contrito, um coração voltado para Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pois a Bíblia diz que aquilo que não subiu ao coração do homem são as coisas que Deus tem preparado para os que o amam. Deus tem coisa grande para você. Deus tem coisas maravilhosas para você. Para isso é necessário que você confesse a Cristo, para que a maldade do homem venha sair do seu coração e você venha viver uma vida diferente. Se você for escutar, ver os testemunhos dos homens de Deus, o que os homens faziam, o que os homens praticavam, você vai ver que eram coisas terríveis, Uns matavam, outros cometiam atrocidades, outros faziam isso, faziam aquilo, pecavam, cometiam coisas, porque eram homens que não tinham a Deus, que não tinham Jesus Cristo. Mas depois que eles confessaram a Cristo como Salvador, eles receberam um coração limpo, um coração purificado. Louvado seja Deus, um coração sem maldade, porque só apenas Jesus Cristo pode transformar o coração do homem. Fique com essa palavra nessa tarde. Que Deus possa abençoar a vocês todos de uma forma grande e poderosa. E a paz do Senhor para todos. Graças a Deus, amado.